Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco, presente nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do Senhor bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus, capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ansiosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer por sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidadosa. Apenas convidamos a quem nos dê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando aos discípulos a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-os nas provas desta vida. Dai-lhe força para suportá-las sem loucura. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não venha entrar a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-nos perceber e confessar o seu Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, e mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, doutorinos interessados, fazei-me para o digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de nossa bênção possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda escritura espiritual do exercício, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água psicótica seja purificada em nosso mundo. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a Deus. A gente viu semana passada algo que eu considero muito importante. É de crucial importância. Esse comentário que eu fiz aqui da seguinte maneira: temos sempre espíritas que fazem rifas nacionais e usam até a loteria federal. Neste caso, estão promovendo jogos de azar. Loteria, rifa, bingo, cartas, caça-níquel, etc. Perguntas: jogos de azar fazem bem ao espírito mortal? Encontramos esse exemplo nas colônias espirituais. Será que se justifica, para mantermos atividades sociais, fazer práticas antidoutrinárias? O jogo das sombras, das trevas organizadas. Os fins jamais justificarão os meios. O que eu quero realçar é isso que ele fala aqui. Encontramos esses exemplos nas colônias espirituais. Essa é uma das finalidades do Espiritismo. Mostrar como é o mundo espiritual, para que a gente, possa desse conhecimento, saiba fazer uma avaliação do nosso proceder aqui na Terra. Isso é fundamental para nós. E às vezes eu fico me perguntando, será que estamos entendendo a mensagem que está sendo dada pela espiritualidade superior? Será que a gente está tentando mobilizar o nosso movimento espírita, tendo por exemplo como eles falam e mostram para a gente que é a doutrina espírita? Isso que eu acho. É como eu já falei essa frase, eu torno a repetir porque é de suma importância também. Esclarecimentos e consolações Deus sempre nos dá. E a palavra é sempre, sabe? Sempre. Realização e convicções ficam por conta de cada um de nós. Está no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, toda pessoa que chega para cada um de nós pedindo ajuda, amparo, auxílio, é porque ela precisa de esclarecimento, ela precisa de consolação. Se Deus sempre nos dá, é função nossa seguir o exemplo de Deus. Então, se está à nossa altura fazer isso, que a gente vai lá e faça. Porque a pessoa que vem passando por dor, ela está sofrendo. Esse foi o motivo de eu trazer essa folhinha que eu dei para vocês, que está no livro Ação e Reação. Eu também acho isso de uma beleza profunda, sabe? A primeira esclarecimento que ele dá, consta aí, como interpretamos a dor. Isso está no final do capítulo 11, quando eles estão saindo da capela, ver a capela aberta, o parlatório, e ele descreve os 3 tipos de dor. A dor penitente, daquele que anseia por instruções para que ele consiga resolver sua dor.
a dor desespero daqueles que perderam a esperança diante do sofrimento que estão passando. E ele realça sempre. Nessa situação, a oração é improfícua, porque não vai ter benefício nenhum, que eles não vão conseguir fazer oração. Eles podem fazer reza, podem repetir palavras, mas oração jamais. E depois ele fala da dor rebeldia, que é a dor inconformada daquele que está sofrendo. Todos 3 tipos de dor precisam de esclarecimento e de consolação. Se a dor rebeldia inconformada ainda não quer saber de esclarecimento, é dever nosso levar a consolação com as nossas orações para ele. Se tem um ponto que eu achei muito falho nesse filme Os Mensageiros, e aquilo me incomodou quando eu estava assistindo o filme também, é ver o irmão rebelde padecendo da dor rebeldia, ver o Aniceto do lado dele, e o Aniceto apenas calado, sem nada fazer, sem nada falar, sem nada pensar. Naquele momento, o Aniceto deveria aparecer de boca fechada, mas a voz dele fazendo oração para aquela alma rebelde. E não ficar em silêncio absoluto. Isso é um mau exemplo tremendo para as pessoas que não entendem a doutrina espírita. Diante da dor rebeldia inconformada, sempre podemos levar a consolação. Consolação é o que motiva o alívio da aflição, e a prece faz isso. A gente vê isso no livro dos Espíritos, ele fala lá, você pode orar pelas almas que estão padecendo em sofrimento e rebeldia, porque ela sente um refrigério ao lado delas. Ela sente algo que está chamando elas para um horizonte que elas não estão querendo enxergar. Então a gente precisa entender isso e levar o exemplo nosso para todo mundo, sabe? Porque a doutrina espírita é desse jeito. As orientações que a gente recebe de lá para cá é para servir de molde a que a gente consiga nos aproximar do movimento na direção dessa doutrina. Então, toda vez que a gente tiver dúvida, e a gente já teve bastante leitura, pergunta para si mesmo: o que é que a doutrina fala disso? O que é que o movimento espírita explica disso? Qual será o nosso comportamento diante disso? Porque isso facilita, você vai ter uma orientação superior de como deve ser o seu proceder diante do conflito que você está passando. Entende? Então, a dor tem esses 3 tipos de você sentir a dor. E tem os 3 tipos daquilo que a dor vai gerar um conflito em você, que é na parte final do livro, no capítulo das sanções, no capítulo 19. Eu devia ter colocado esse capítulo aí, meu filho assim meio correndo, terminei sem colocar. E que o Drusus explica para André Luiz que existe a dor de expiação, a dor auxílio e a dor evolução. E ele fala que a dor evolução é você passar pelas provações da vida. A provação gera dor, gera descontentamento, a provação gera um incômodo em você que vai fazer você sair da sua crença limitada para ampliar alguma coisa. Então você está repetindo o movimento da encarnação, é uma prova que você já sabe, já aprendeu alguma coisa, mas está sempre naquela incerteza de será que vai acontecer dessa vez? Então essa dor provação, essa dor evolução. Depois ele fala dor e expiação, que é o que a gente mais entende da dor, que são os sofrimentos físicos e morais que a gente está passando. Depois, para esse ponto de André Luiz, ele fala da dor auxílio. E essa dor auxílio é uma bênção, sabe? Esse livro que a gente vai ver logo mais aqui no estudo, quinta-feira, os capítulos dele, que é um livro, isso que eu falei agora, vai ver, psiquiatra. Não é? Se fosse psiquiatra. Transtorno obsessivo. Transtorno psiquiátrico obsessivo.
Ele dá um exemplo de uma boa expiação. E olha, que o exemplo que ele dá do auxílio, esse exemplo dá o que a gente chama de influência sutil. E nesse capítulo, o exemplo que ele dá de influência sutil é uma pessoa viciada em drogas ilícitas, mostrando que a influência sutil chega a esse ponto, que é o que a gente estuda na quarta-feira. E nesse capítulo, aquele amigo que é viciado em drogas, a dor auxílio que chega até ele é a própria mãe dele pedindo das entidades superiores para que interrompesse a encarnação dele e ele não se comprometesse mais a ele. É uma desencarnação do céu. A desencarnação do céu. Então, são coisas que a gente precisa ler, estudar. Por quê? Porque é difícil, na família de uma maneira geral, você não ter pessoas que padeçam por vícios. Não estou falando só de drogas ilícitas, não. Vício do álcool, vício no fumo, vício de drogas lícitas. Esse tem uns montes por aí. Tem todo mundo correndo para tomar ribotril, você dá uns postinhos aí, às vezes sem necessidade nenhuma, porque estão dependentes. Isso é tudo vício, sabe? Então, esses vícios, muitas vezes, geram da espiritualidade superior que nos ajuda essa dor auxílio. Para que, diante dessa limitação, a pessoa pare, pense e reflita e não se comprometa mais diante da própria vida. Sabe? Então, que a gente toma os exemplos das colônias espirituais para as nossas atitudes aqui na Terra. Isso é muito bom, sabe? Quanto mais leitura você tiver, melhor vai ser, para que você tenha um leque de possibilidades cada vez maior diante dos conflitos que a vida vai oferecer. E ele termina dizendo: será que se justifica manter atividades sociais fazendo práticas extraordinárias? O jogo das sombras e das trevas organizadas. Os fins jamais justificarão os meios. E isso aqui a gente tem que entender. E a gente não pode, pensando que o fim é bom, a gente vai fazer de qualquer jeito. O exemplo mais evidente das pessoas que não praticam isso são os espíritas exaltados. Eles acham que, porque o fim é a espiritualidade superior, essas coisas, entende? Pode fazer de qualquer jeito. Faz reunião mediúnica de qualquer jeito, vai esclarecedor de qualquer jeito, vai médium educado ou deseducado de qualquer jeito, entende por quê? Porque o fim é bom. E aí as coisas se complicam. Porque se existe uma coisa que precisa de estudo continuado, até os últimos dias, é o trabalho do Espírito. Kardec, ele deixa isso muito evidente no Livro dos Médiuns. De que médium nenhum deve estar pensando que vai ficar fora dos estudos da doutrina. O médico que assim proceder já está sendo fascinado. E ele é bem taxativo, entende? Kardec não tem muito papo para dizer o que está falando. Não estudou, está sendo fascinado. Porque a faculdade em si, entende? É secundária. O que é primário é a qualidade moral da doutrina. Então, jamais uma coisa que é secundária vai adquirir caráter primário em detrimento da educação moral nossa. Então, os fins, como ele fala aqui, jamais justificarão o fim. Mas hoje a gente vai ver a continuação. Ele está chegando à conclusão. A finalidade maior da doutrina espírita é iluminar a consciência. A finalidade maior do movimento espírita é estar sempre em consonância com a doutrina espírita. A finalidade maior das trevas organizadas é gerar dissonância do movimento com a doutrina. E para isso, usam das boas intenções que geram outras direções. Não esqueçamos que de boas intenções as trevas estão lotadas, porque pessoas bem intencionadas sempre ficam mal direcionadas e terminam fazendo o jogo das trevas. Seria bom a gente escrever isso aqui, vai ficar todo dia, sabe? Porque é o resumo que ele está dando da pessoa que vive na superficialidade da doutrina espírita. Então, olha como é que ele começa. A finalidade maior da doutrina espírita é iluminar a consciência. A gente já viu isso várias vezes.
Vamos trazer coisas novas para que a nossa consciência, tendo cada vez mais lucidez, ela possa nos iluminar diante das provas, das expiações e das missões. A gente já estudou na Casa Mental de André Luiz, que vai ser a casa das noções superiores, que deve ser o regente da nossa casa consciente e da nossa casa subconsciente. A gente já viu isso aqui em demasia. Então, quanto mais luz tiver na minha consciência divina, mais eu vou ter condição de iluminar a minha consciência humana, que está passando por os conflitos dessa encarnação. Então, ilumina a tua consciência divina. Porque é como o Ministro Sâncio fala nesse livro Ação e Reação. Se você, durante a encarnação, não for atrás de boas qualidades morais para viver na sociedade, quando chegar às suas provas e expiações, nos reflexos circunstanciais da vida, você provavelmente irá cometer deslize novamente. Então nunca se canse de procurar iluminar a sua consciência. Por isso que a gente fala que o trabalhador espírita, ele vai estar sempre estudando, aprendendo alguma coisa. Ele não vai se acomodar, porque quando ele se acomoda, ele já saiu do caminho instrutivo da doutrina. E ele se acomodando, termina sendo fascinado, termina se vindo de joguete pela espiritualidade inferior. Então que a gente esteja sempre procurando iluminar nossas consciências. E às vezes eu pergunto para você, vai ter dia certo para você fazer isso? Não. Todo dia é dia certo. Quando você chega nas orientações do Humberto de Campos, que ele afirma que todo trabalhador espírita tem pelo menos 8 horas semanais para se dedicar à doutrina. Se você for ver aí, é mais de 1 hora por dia que você tem para isso. Isso faz parte do seu plano. E esse plano, não pensa que é uma coisa que ficou de boca, não. É uma coisa que você lê e você assina quando vai encarnar. E também tem, não só assina, como é gravado no mundo espiritual, tudo que está sendo explicado com concordância daquilo que você está para realizar. Quando você chega no livro E a Vida Continua, desde quando a Evelina e o Fantini começam a ser esclarecidos no lar espiritual que chegaram, ele pede licença do orientador para filmar e gravar o que está sendo dito. E ele explica, isso aqui é feito de rotina, porque vai servir para avaliar quais comprometimentos anteriores da sua encarnação. Então eles vão fazer uma retrospectiva consciente de como foi aquela encarnação, tudo sendo gravado, para que a espiritualidade superior das casas onde eles reencarnaram, que eles possam fazer o estudo e elaborar uma próxima encarnação para eles. Então nós que estamos aqui e que temos mais de 1 hora por dia, durante todos os dias da semana, para ser dedicado ao estudo doutrinário, vamos ter que ver isso quando a gente chegar no mundo espiritual. E não adianta você chegar lá e dizer, mas eu não tive essa 1 hora. Aí você vai ver lá no filmezinho que você viu que fazia assim, assado, ia distribuir assim, sua carga horária, porque a coisa é como escola. Tem distribuição de tudo, de carga horária, de proceder de cada um de nós. Então você vai ver que você assinou lá embaixo. Né? Então é desse jeito que a gente precisa entender. Então você tem condição de iluminar sua consciência. Você arrume 1 horazinha, pelo menos todo dia, para se dedicar para isso. E tem de fazer isso com consciência, porque para iluminar a consciência você tem que estar lúcido daquilo que você está vendo. Então não é que você vai ler. Não. Como é que a gente fala que é a aprendizagem? Como é que fala? Conhecimento informativo, vou atrás de coisas que eu não conheço, para me informar. Conhecimento reflexivo, vou trazer essas coisas novas que eu estou estudando para minha conduta, de como eu vivo, de como eu sinto
diante daquilo, de como aquilo vai ser importante para mim, entende? Aí eu vou refletindo em mim, para que eu tenha a concordância da informação. E quando eu concordo, eu me torno uma pessoa consciente, para que conscientemente eu vá e coloque em prática aquilo novo. Então, iluminar consciências, trazer a doutrina para a sua consciência, é você proceder nessa fase, nessas 4 fases da aprendizagem. Então você lê, é bonito, é bonito, mas isso aqui que é bonito, de que serve para mim? Isso aqui que é bonito, que eu sei que é certo, eu estou fazendo? Se eu não estou fazendo isso que é certo, por que eu não estou fazendo? É assim que você vai refletir. Então, se é tão bonito, se é certo, eu não estou fazendo, então eu preciso fazer alguma coisa. É assim que a gente fala em iluminar a consciência. Então, a doutrina espírita, a finalidade é iluminar a consciência. A finalidade maior do movimento espírita é estar em consonância com a doutrina espírita. Consonância é concordância. Então, é isso aqui que a gente viu aqui, nos exemplos da forma espiritual. Será que o nosso movimento está em concordância com o que o mundo espiritual nos ensina, nos instrui, nos orienta? É isso que a gente deve perguntar. Mas não ficar olhando, mas o que eu posso fazer é isso. Não. A gente não está aqui para fazer o que pode. A gente está aqui para fazer o que deve fazer. É diferente fazer o que pode e fazer o que deve. Fazer o que pode é aquilo que está na minha situação momentânea, do ponto de vista humano. Dever, entende? São obrigações morais que a nossa consciência nos impõe. E aqui você vê que essa palavra consciência está voltando. Então, se você está iluminando sua consciência, é dever seu ajudar a iluminar a consciência dos outros. Então, você vai ter que rebolar, vai ter que procurar fazer alguma coisa, entende? Em que você vai levar luz para as consciências dos outros. Você vai ter que mostrar que o movimento espírita que você está praticando, ele é um movimento de ascensão, de trabalho contínuo, um movimento de progresso, um movimento em que você está indo na direção de Deus e da lei de Deus, entende? Então, não é porque eu não posso fazer agora que eu vou ficar, não, é só isso. Não, eu vou fazer o melhor que posso nas condições que tenho, enquanto não tenho condições de fazer melhor ainda, mas eu vou ter que ir em busca de ter condições de fazer melhor ainda. Então, se eu não dou conta, eu vou atrás de outros, entende? Vou juntar com as pessoas, entende? Para que a gente melhore a qualidade do movimento em concordância com a doutrina espírita. E como é que a gente vai fazer isso? Só tem um jeito. É estudando e digerindo a doutrina. Eu tenho que ter uma luz que vai ser a meta que eu vou ter que caminhar naquela direção, entende? Então a luz nossa é a doutrina. Quando desde que eu cheguei nessa casa, eu falo muito de união. Mas já está aqui, eu falo de união o tempo todo. Eu sempre falo, gente, a união não é uma situação humana. A união, você tem que ter um ponto de convergência para que todo mundo olhe para aquele mesmo ponto. Aí vai ter união. O nosso ponto de convergência é só doutrina. Se todo mundo estiver olhando para a doutrina, pode estar em situações diferentes, ao lado, acima, abaixo, não interessa. Mas a união está lá na doutrina. Então, todos olhando para a doutrina, quando for estudar a doutrina, vai estar trazendo união e luz para todos em volta. E não vai ter união porque fulano acha que é assim, ou porque o cigano diz que só pode ir fazer até aqui, ou o outro diz não posso fazer mais. Não existe isso. O progresso é uma das leis de Deus. Isso deve ser primazia em cada um de nós. Temos limitações, graças a Deus, estamos longe da perfeição. Mas temos sempre a capacidade de trazer luz para as nossas limitações. Isso sim é você entrar na lei do progresso.
Então, que eu estude a doutrina, que eu explique a doutrina, que eu tire minhas dúvidas diante da doutrina, para que eu tenha essa luz, essa verdade diante de mim, ela venha iluminar a minha verdade. Quando isso estiver acontecendo, estaremos trabalhando na humildade. Então, se todo mundo estiver olhando a doutrina para iluminar a sua verdade, vai ter sempre união. Vai estar sendo todo mundo praticando a humildade. E todo mundo praticando a humildade está dando o melhor que tem. E aquilo que ele ainda não tem, ele está procurando se capacitar para poder conquistar. Então, o movimento espírita tem que estar em concordância com a doutrina, nesse caminho, nesse objetivo único da doutrina espírita, que deve ser esmiuçada, ele deve ser muito refletida e em grupo, sabe? Porque é isso que vai trazer luz para as consciências, para que a gente possa se tornar melhor e que a nossa doutrina, vivida no nosso movimento, venha ajudar aos irmãos que quiserem aqui penetrar para poder aliviar suas dores e também se esclarecer em algo puro e belo que é a nossa doutrina espírita. Se você mantém o estudo doutrinário, se você mantém isso como meta, se todos estão indo atrás dessa verdade, as trevas não vão encontrar acesso em cada um de nós. Porque, como ele diz logo aqui, é o seguinte: a finalidade maior das trevas organizadas é gerar dissonância do movimento com a doutrina. Discordância entre o movimento e a doutrina. Aí você sai do foco, você perde a direção da luz e você vai seguir outros caminhos. É como Jesus falou para nós: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Ponto e acabou. O caminho só existe um, não existe dois. Se você está tentando fazer colateral, você está saindo do caminho certo. Então que a gente mantenha esse caminho certo, porque as trevas vão fazer de tudo para que você vá por colaterais. E quando você sai por colaterais, você perde o caminho da verdade, você começa a construir mentiras na sua vida, e você vai começar a viver de ilusão. Então, tudo aquilo que vai te tirar da direção da doutrina vai ser movimento das trevas. E qual é a primeira coisa que vai tirar do movimento da direção da doutrina? Fugir dos estudos. Você não usar essa 1 hora diária que você tem para a doutrina. Então, toda vez que você está dizendo que não tem tempo aquele dia para se dedicar nesse horário para a doutrina, alguma coisa aconteceu que te desviou desse caminho, que faz parte do seu plano existencial, que foi montado pela espiritualidade superior como sendo o melhor caminho na direção do seu progresso. E agora, como é que fica? Vocês estão tendo 1 hora todo dia para se dedicar para a doutrina? Porque se não estiver tendo, é o que está acontecendo. Vocês estão sendo desviados. E se está sendo desviado, não é coisa do teu anjo da guarda, não é coisa do teu espírito familiar. São as trevas organizadas que estão encontrando em você algo que você está supervalorizando em detrimento daquilo que iria te trazer qualidade espiritual. É você que está se envolvendo muito com o lado humano, esquecendo que é divino em você. É você que está muito fixado nos problemas da vida humana, esquecendo de trabalhar os sentimentos da vida espiritual. É assim que a coisa acontece. Porque
Porque se você não acordar para isso, a gente fica naquele movimento de quarta-feira que a gente estuda. Não é? Essa obsessão sutil. Não é isso que ele fala? Ela nem é nem deixa de ser. Você uma hora está fazendo, daqui a pouco não está fazendo mais. Com isso você não vai estar nem seguindo o lado que é certo, e à medida que você não quer certo, você está fugindo do seu progresso. Fugindo do progresso, você está do lado dos espíritos inferiores. É aí que está a obsessão sutil. Por isso que é importante a gente ler o que tem na doutrina espírita a respeito disso. Eu já trouxe várias mensagens de Chico, do Divaldo, entende? A respeito dessa obsessão sutil. Porque é assim que a coisa acontece. Entende? Então, é um destempero que alguém te causa, entende? É o marido mal-humorado que chega em casa, que tira do caminho correto, entende? É o filho que está criando problema com você, entende? É teu pai mesmo que está te chamando da... E assim por diante, entende? São coisas pequenas, entende? Que às vezes você nem percebe, entende? Mas que você, pela heurística do afeto, vai fazer. Lembra da heurística do afeto que a gente estudou aqui? Em que seu comportamento sai da via consciente e você age baseado nas suas emoções? Esse marido já está me dando trabalho de novo, né? Já me tirou do sério, agora vamos dar mais certo. Coisa... Não é assim, isso é a heurística do afeto. Você não sabe que aquele desgraçado daquele marido é uma pessoa meio complicada mesmo? Então, como é que você vai querer coisa boa de uma pessoa que está ali só para te espiziar? Né? Não dá ouvido, uai. Se o mal te bater a porta, vai, levanta e abre a porta do meio, deixa o mal ficar para lá. Entendeu? É assim que a coisa acontece. Entende? Porque é por isso que a gente estuda heurística do afeto. É por isso que você estuda viés de conformação. E quando a gente estudou isso, o que é que a gente falou? Isso é um comportamento da própria natureza humana que todo mundo é desse jeito. Não tem um ser aqui na Terra que não acha, baseado no viés de confirmação, em que você vai atrás de confirmar suas crenças para que você se sinta satisfeito com o seu erro, ou a heurística do afeto, em que você confirma as suas emoções e você nem quer saber se aquilo que está te chegando é bom, é ruim. Não, que vale a sua emoção. Eu sou assim, e já vai, tá entendendo? Eu sou assim, vai jogando fora a sua encarnação, porque podia aprender muito mais e não está aprendendo. E daí a gente estudou também o quê? Dissonância cognitiva. E olha que interessante, ele falou aqui consonância com a doutrina, né? Dissonância com a doutrina, e ela está vendo dissonância cognitiva. É que o mecanismo de defesa do ego, em tudo aquilo que fere tuas crenças, ou fere tuas emoções, você não quer nem saber. Você arruma uma justificativa para que você fique com suas crenças e fique com suas emoções. Então é assim que a coisa acontece, sabe? Então, existe uma harmonia tão grande entre os estudos que a gente faz da filosofia espírita com os trabalhos de neurociência hoje em dia, que isso me deixa extremamente feliz. Porque quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, não existiam essas coisas. E eu ficava imaginando, sabe, quando eu lia aquele evangelho, Kardec falava da ciência, falava da religião, ele falava da doutrina espírita, que tudo se abraça, tudo caminha na mesma direção, uma coisa vai encontrar dentro da outra, e eu olhava assim, mas está faltando, entende? E à medida que eu fui vivendo e a ciência foi progredindo, eu digo, está chegando, e chega cada vez mais, sabe? E isso me dá muita alegria. Foi agindo desse jeito, estudando em casa desse jeito com meus filhos, entende? Que o Tiago resolveu fazer medicina e psiquiatria, porque ele se sentiu preenchido por isso. Entende? Então, imagina, uma coisa dessa que a gente faz, estudo em casa, da doutrina, da ciência, da religiosidade, de tanta gente fazendo direitinho, aquele meu filho que Deus me deu, ele foi se esclarecendo aos poucos e ele encontrou o norte da vida dele na profissão que ele ama tanto. É por isso que eu falo para vocês, entende? Estuda a doutrina, esmiuça isso, tá entendendo? Vai atrás de compreender melhor.
Leva isso para as pessoas, leva isso para os teus filhos, para os teus familiares, entende? Porque isso só vai trazer coisa boa. Entende? Então não desanima. Arruma essa hora para você estudar todo dia e vai estudar mesmo, entende? Nesse intuito de aprender conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância do ensinamento para que você se torne consciente, faça com lucidez. Então, a finalidade maior das trevas é gerar dissonância do movimento com a doutrina. E para isso, usam as boas intenções que geram outras direções. É aqui que a coisa pega. É aqui que a coisa pega. Se você não tem a direção da doutrina, se você não tem essa luz para trazer clareza no seu caminho, você cai nas suas intenções. Ou cai nas intenções dos outros, o que é pior ainda, sabe? Ah, porque fulano falou assim. A gente fala para vocês, toda vez que a gente estuda a orientação infantil na primeira infância, a gente fala que se os primeiros 1000 dias é a fase de conquista do filho, depois desses 1000 dias, dos 2 anos até os 4 anos, a gente vai mostrar a direção do dever. E a gente diz que a criança, quando começa a esboçar frases, mostrando o instinto dela, aquilo que for certo os pais têm que saber dar reforço da positividade no que é certo, para que aquilo que é certo se concretize cada vez mais como sendo um modelo de ação daquela criança. É você reforçar o positivo. Aquilo que for errado, você tem que sentar com ele e dizer, é errado. E ele vai olhar para a sua cara, porque você é errado por causa disso, disso e disso. E ele vai começar a querer entender o que você está falando. E depois você vai dizer, o certo é assim, e é assim por causa disso, disso e disso. E não é porque eu estou falando só que é certo. É porque eu também estudo para aprender cada vez mais o que é certo. É aí que está o filigrana da coisa, sabe? É você mostrar que existe uma direção que você que é pai também está seguindo. Que você não é perfeito, mas você consegue enxergar aquilo que Deus mostra que é o caminho da perfeição para que você siga, porque um dia você vai morrer. Natural que o pai morra primeiro do que o filho. E seu filho, depois que você morrer, ele vai ter a direção para continuar seguindo. Entendeu como que é? Porque a gente vê muitas vezes as famílias dizendo, minha família acabou, depois que a mãe morreu. Não. Acabou se ela não tiver mostrado a direção. Porque se mostrou a direção, você perdeu um ente querido, mas o caminho está ali para você continuar. Minha família desestruturou, acabou. Não. Se acabou, é porque você não soube mostrar a direção. Então isso aqui que ele fala, entende? O que as trevas dão isso aqui, entende? Para que você siga boas intenções em outras direções. Não deixe isso acontecer. O danado é que o nosso orgulho, nossa vaidade, gosta muitas vezes de se exaltar nisso aí. Que a gente se mostre, para que a gente gosta de ser, né? Gosta de aparecer, essas coisas. Vaidoso é isso, né? Se orgulho é eu me colocar acima do que eu sou, vaidade é eu querer que os outros reconheçam aquilo que eu estou me mostrando, mas que eu também não sou. Então muitas vezes as pessoas são vaidosas, e a vaidade faz parte da gente, porque se o nosso pior mal é o orgulho e o egoísmo, a vaidade está ali, né? Então, que a gente comece a educar a nossa vaidade. Toda vez que você tira você do foco e coloca a direção no foco, você está humildando o seu orgulho, você está educando a sua vaidade. Então, não sou eu quem diz que o certo é esse. Quem diz que o certo é esse foi Jesus. É ele que é o cara. Quem diz que o certo é assim é a doutrina espírita. Então, é o mundo espiritual que se mostrou para a gente como deve ser.
E é Deus que mandou isso para a gente. Então, que eu siga aquilo que Deus mandou para mim. Porque se Deus mandou, Ele é meu Pai, Ele é tudo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então eu vou seguir a orientação desse Pai. Entendeu? É isso que me cabe. Então, cuidado, para que a gente não vá atrás de nossas intenções, mas que a gente vá atrás da nossa boa vontade, para ir trazer luz para nossas intenções e a gente se tornar pessoas melhores. Toda vez que você está educando suas intenções, você está trazendo o seu pré-frontal para trazer luz para a sua consciência humana. Toda vez que você está valorizando suas intenções, é a sua consciência humana que está embotando a sua consciência divina. Então, você entenda como deve ser feito esse jogo, para que você saiba se enxergar. E se enxergando, você diga, opa, não é por aqui que eu devo seguir. Então, eu tenho que corrigir. Tenho que corrigir o destino que eu estou querendo seguir na minha vida, sabe? Então, as trevas... Nossa, eu não devia me terminar aqui, Deu ruim. Boa noite, não acredito. Passando nossa prece aos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos com esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abrimos o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se nos acelere o orientamento. Fazemos compreender que os seus esforços podem encurtar a ação de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Deus misericordioso, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos de guarda e espíritos familiares, agradecemos por mais esse estudo da noite, refletindo sobre a importância e o papel da dor em nossa vida e a necessidade do estudo e do trabalho constante. Inspira-nos, Pai, sobretudo nesses momentos de dor, para que saibamos, frente a essa oportunidade, refletir e ir atrás do conhecimento necessário para transformá-la no degrau da nossa evolução. Para que essa dor não nos gere novas dores e nem aflição nos corações alheios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Assim seja.